Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo no breve catecismo de Westminster, hoje, pela graça do Senhor, concluindo as nossas reflexões nos 10 mandamentos, o resumo da lei moral, a norma de Deus para nos guiar da forma correta, aquilo que agrada ao Senhor, que é certo, e evitarmos o mal. Seguindo esta lógica que temos olhado em cada um dos mandamentos, como ele positivamente nos ordena fazer alguma coisa e como ele negativamente proíbe a prática de alguns pecados, vejamos como o 10º mandamento restringe o que ele está coibindo. A pergunta de número 81 do breve catecismo de Westminster aborda esta questão e nos diz: que proíbe o 10º mandamento? A resposta é a seguinte: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade de nosso próximo e toda tendência e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. A pertinência desta explicação é absurda, não é verdade? Quando está explicando para nós como facilmente nós somos tentados nestas áreas. Como falei ontem, pode ser que nós não venhamos a dar tanta importância a este mandamento, por não se tratar de um ato concreto contra alguém, mas certamente desemboca nisso e afeta o homem a partir da sua essência, da natureza. Por isso que vemos que esse mandamento regula e santifica a relação humana com o mundo, com a realidade. Ele nos dá a perspectiva de santidade a partir de dentro, de como é o nosso olhar. O texto bíblico nos apresenta um olhar santo em 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 6, quando diz: o amor é paciente, é benigno, não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então veja que esta perspectiva que nos é apresentada aqui, essa orientação, é que o amor, quando governa o nosso coração, faz com que nós nos alegremos com a bênção do outro. Se verdadeiramente você quer saber se você ama alguém, se há uma verdadeira amizade, é quando você consegue se alegrar com as vitórias da pessoa. Quando nós sentimos inveja, quando nós achamos que nós é que deveríamos receber aquela honra, aquela distinção, aquela premiação, nós demonstramos que nós somos egoístas e que somos governados pelo amor próprio e não pelo amor ao outro. Nenhum de nós está livre disso. O nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo pleno de cumprimento desta lei, porque não julgou como usurpação, ou seja, não fez uso do direito de gozar da condição de divindade, mas abriu mão e se fez semelhante a nós como seres humanos. Ele abre mão da sua condição e encarna, e aqui a sua alegria estava em fazer a vontade do Pai e ver as pessoas sendo abençoadas. O Senhor Jesus Cristo cumpriu perfeitamente, e é no poder de Cristo, na dependência de Cristo, que nós temos condições, ou teremos condições, e cresceremos em condições de sermos libertos de uma vida egocêntrica, autocentrada, para uma vida altruísta, voltada para os outros. Veja que a resposta do catecismo nos aponta aqui 3 pontos essenciais. O primeiro deles é que este mandamento, o 10º mandamento, está proibindo todo descontentamento com a nossa própria condução, que pode ser percebido pela insatisfação, pela tristeza, apatia, murmuração. Volto a dizer, ainda é uma luta para mim, que Deus me ajude a não pecar contra ele neste sentido. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 10:10, nem murmureis como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Você se lembra que a murmuração do povo israelita durante o período da peregrinação no deserto trouxe inúmeros desgastes para Moisés e disciplina aguda para eles. Porque, na verdade, a murmuração e o descontentamento reflete a quebra da primeira tábua da lei, que é amar a Deus acima de tudo. Se não encontramos no Senhor o nosso maior prazer, a nossa confiança, o nosso temor, nós haveremos de ficar descontentes e desanimados por aquilo que verdadeiramente ocupa a primazia em nosso coração, que não o Senhor. Portanto, o descontentamento e a murmuração revelam a idolatria. O segundo ponto que nos é apontado aqui nesta resposta é que o 10º mandamento proíbe também o pesar ou a inveja com relação à prosperidade e alegria do outro.
Em Gálatas 5,26 lemos: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja é conhecido como pecado envergonhado, escondido, porque ninguém considera a inveja positiva. Todos sabem que é algo danoso. É diferente da ambição, que embora o termo tenha uma conotação negativa, mas ela pode ter uma conotação positiva. A boa ambição é o desejo de desenvolver-se, de crescer. A inveja é quando eu não me alegro com o crescimento ou a prosperidade do outro. E aquilo me afeta como se, olha, eu que deveria estar recebendo, não aquela pessoa. A boa ambição é querer desenvolver-se. Isso é algo positivo. Mas a piedade verdadeira me capacita a me alegrar com o bom sucesso do outro. O terceiro ponto que nos é restritivo aqui, que nos é proibido por este mandamento, é precisamente olharmos para toda tendência e afeição desordenada na nossa própria vida e alguma coisa que lhe pertença. Por quê? Porque aqui aponta o caminho da idolatria. Preste atenção. Eu já falei isso anteriormente, quando estávamos falando dos primeiros mandamentos aqui, mas volto a dizer. Qual será o ídolo em nossa vida? Tudo aquilo que nós encontramos maior prazer do que Deus, que nós confiamos mais do que o Senhor, ou que nós tememos mais do que o Senhor, será um ídolo a concorrer com Deus no nosso coração. A má notícia é que nós lutaremos com isso até o último dia da nossa vida. Como disse o reformador João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas a boa notícia é que Cristo pagou por este pecado. E com Cristo em nós haveremos de vencer este pecado, dia a dia. O texto bíblico de Colossenses 3,5 nos diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ou seja, esses prazeres que se tornam compulsivos e a meta prioritária na vida revelam nossas idolatrias. Os piores ídolos são aqueles travestidos de legitimidade. Porque aqueles que são pecaminosos, nós sabemos mais claramente que se constituem em algo errado. Mas quando coisas boas ou legítimas ocupam a primazia em nosso coração, se tornam ídolos difíceis de serem identificados e difíceis de serem combatidos. A família, o trabalho, a segurança, seja o que for, quando se torna prioridade em nossa vida, se torna motivo de nossa cobiça, se torna quebra do mandamento e um pecado que só Cristo tem o poder de nos livrar. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças pela obra perfeita do teu Filho Jesus. Confessamos ao Senhor que não poucas vezes colocamos outra coisa, outra pessoa, ou circunstância, ou idealizações em nossa vida como prioridades. E assim amamos mais isto do que o Senhor. E pecamos por adultério espiritual. Perdoe-nos. Pela tua graça te pedimos, a cada dia da nossa vida, atraia-nos para perto de ti. Ajuda-nos a cada dia a recorrermos ao Senhor, conhecermos o Senhor e crescermos no teu conhecimento e na tua comunhão. Em nome de Jesus, aplicando a nós a obra do teu Filho, o perdão dos nossos pecados e o poder de uma vida que prioriza fazer a tua vontade. Oramos em nome dele. Amém. Deus nos abençoe.